Bom dia, os irmãos podem sentar, se faz favor. Obrigado. É um privilégio sempre poder compartilhar a palavra de Deus e nesta casa, não é? Nós sentimos-nos bem, sentimos-nos em família e quero agradecer ao pastor Brice, ao pastor Cezete, também a honra que nos dão por poder partilhar a palavra de Deus convosco. Amém? Nós vivemos num tempo, num mundo muito conturbado. Muita instabilidade. Eu cheguei agora da Bélgica, na quinta-feira à noite, e nunca tinha visto na Bélgica tal turbulência nas ruas, a polícia, não é? Indivíduos com machados, não é? O meu filho nem pôde vir no domingo de manhã ao culto porque não havia transportes, foi uma turbulência tremenda em Antuérpia. E ninguém nos dá segurança, ninguém nos dá esperança, ninguém nos dá certeza de coisa alguma. Antes, pelo contrário, nós somos bombardeados e minados constantemente com o célebre fake news, não é? Mas há alguma coisa segura que nós temos disponível. Aí, nesta manhã, eu queria falar dessa evidência invisível que Jesus prometeu. E se há algo certo que nós temos, eu costumo dizer à malta mais jovem, eu era muito jovem quando entreguei o meu coração a Jesus. Se hoje voltasse atrás, faria exatissimamente a mesma decisão. Já sou, eu não vou dizer velho, não é? Mas já tenho assim uns anitos em cima, não é? Tem caído muita neve por aqui. Não é só a minha esposa que causa ou que causou, não é? Mas foi a neve naqueles países. Mas de qualquer das formas, a questão é, quando eu olho para trás, vejo que valeu a pena, malta mais nova, vale a pena abraçar Jesus. Ainda em tenra idade. Lembro-me, estávamos um dia destes a conversar, e eu lembro-me do tempo em que para ir à igreja nós vivíamos no Sobral da Abelheira, distrito de Mafra. E para irmos à igreja principal, que era na Malveira, na altura, não havia transporte. A casa que o meu sogro alugou tinha 2 quartos com um tabuado, o resto era chão batido, areia batida. Eu vinha de uma casa onde nós tínhamos criados à disposição. Não é? Nós vivíamos bem, meu pai era proprietário, tinha um bom trabalho, etc, etc. E eu sei o que é a vida de um refugiado, porque eu não sou retornado à pátria. Nosso passaporte era português. Dizia lá, cidadão português. É? Portugal. Mas políticas à parte, ok? Mas a nossa cultura era diferente. E fui levado para a mata para ser fuzilado, com 17 anos de idade. Tinha família, os meus filhos mais velhos eram crentes. E naquele dia, ela no carro, no meio da mata, não é? Sem sabermos onde estávamos, a minha tia leu o Salmo 91. E foi quando me levaram para ser fuzilado com a arma do meu sogro. Mas sabe uma coisa? Deus tem um plano. E a despeito daquilo que se passa na vida da pessoa, Deus faz um caminho. O que importa é que nós possamos um dia abraçar este Jesus que veio para nos salvar, nos redimir e nos dar uma vida melhor, porque não dizê-lo? Uma vida mais segura, num mundo de turbulência. Ouça uma coisa, eu era menino da noite quando vim para Lisboa, com 17 anos de idade. Tempo
em que, em 1975, 76, tempo em que a Avenida Liberdade, prostituição de todo o género e feitio, era quase de borla. Vamos falar portuguesmente. Não é? Eu havia saído de um lar protetor, onde tínhamos tudo e mais alguma coisa, não é? Onde podíamos ir passar férias fora e por aí fora. E agora, encontrado em Lisboa, no meio daquela turbulência toda, onde a nossa vida era à noite, não é? Pornografia não estava restrita a um computador. Era exposto na Avenida da Liberdade. Os hotéis eram invadidos por toda a espécie de coisa. E eu vivi no hotel Tivoli durante 1 ano e meio. Mas fartei-me de hotéis de 5 estrelas. Percebe? Eu costumo dizer hotel de 5 estrelas é bom para o fim de semana. Depois já não é assim tão bom. Onde estava uma das maiores fadistas portuguesas, onde ela vivia lá e por aí afora. Mas, questões à parte, tudo isso. Um dia eu fui confrontado com a palavra de Deus. O que é que eu queria mais? Num tempo de instabilidade, num tempo onde nós não tínhamos futuro, num tempo em que nós nos confrontávamos numa cultura diferente. Não é? E que passávamos a vida durante o dia, quando estávamos acordados, passávamos a vida a ir do Rocio para a Praça do Comércio e volta, para ver se alguém nos tocasse para armarmos problemas. E quando eu abracei Jesus, tudo foi diferente. E lembro-me o tempo em que nós decidimos, jovens, nós éramos noivos na altura. E uma das minhas cunhadas ia sempre connosco. Éramos 3, não é? 3, não é? O casalinho, não é? Mas ela ia ali, a ovelha protetora, não é? Até o dia de hoje. E então íamos à boleia porque não havia transporte do alto do Sobral da Abelheira para Mafra, onde íamos apanhar a caminhonete. Não é? Nós dizíamos carreira. Depois perguntávamos, olha a carreira para carreira, o que é isso? Não é? A caminhonete. Ok, a caminhonete. Então, no inverno, e eu nunca mais me esqueço, não é? Quando apanhávamos boleia, geralmente as senhoras iam à frente com o condutor e eu ia lá atrás, agarrado, não é? Nos taipais da carrinha ou da caminhonete, apanhar a chuva de cima a baixo, chegávamos, e realmente, não é? Uma vez eu cheguei à igreja e senti um cheiro, bem, aquilo não era a ovelha, era a bode, não é? E eu pensei, Deus meu, o que é isto? Não é? Fiquei intrigado. Só mais tarde é que eu descobri, eu tinha um fato que o meu pai me tinha comprado na altura, que era de lã. Então, com a chuva, aquilo, não é? Não sei que espécie de lã era aquela, mas cheirava, eu tive que abdicar dele. Mas vale a pena ver aquilo que Jesus ainda pode fazer hoje. Pensar, naquela altura, pensar que o pastor era um homem rico, porque tinha uma igreja grande. E como eu sabia que não tinha dinheiro no bolso para os bilhetes de volta, disse à minha amada, olha, lembra-me quando eu chegar à igreja, para eu não me esquecer, para pedir ao pastor Luís Capitão, naquela altura era o nosso pastor, para nos emprestar dinheiro, porque trabalho durante a semana e depois pago no próximo domingo. Porque ele é rico. Não é? Mas esqueci-me do dinheiro. Esqueci-me de lhe pedir. Ainda bem. Metemos no autocarro de volta. E eu tinha visto o meu casaco castanho, que ainda tinha trazido solteiro, tinha visto os bolsos, rebusquei aquilo tudo, virei tudo, não tinha nem um escudo, na altura ainda eram escudos. E lembro-me, na baixa da antiga, não é? Estrada Nacional de Malveira para Mafra, lembro-me do cobrador, naquela altura os autocarros, as caminhonetes tinham o cobrador, lembro-me do cobrador se levantar
e vir em nossa direção. E eu pensei, grande vergonha, ainda agora tivemos a distribuir folhetos aqui dentro às pessoas. Agora o homem vem cobrar e eu não tenho dinheiro. Esqueci-me completamente, Deus meu. O que é que eu vou fazer agora? Eu disse, Jesus, afinal, faz alguma coisa que eu não sei o quê, mas como é que eu vou pagar ao homem? 3 bilhetes, não é? E meto a mão no lado direito. E tinha 2 notas de 20 dobradas, novas em folha. Meu primeiro milagre financeiro. Nunca tinha ouvido falar de dinheiro na igreja sequer. Não eram notas falsas. Como ele fez e como ele faz, eu costumo dizer, não me peça para explicar, porque se eu tivesse explicação era Deus e não precisava dele. Não é? Eu paguei, entreguei o meu, nunca mais me esquece, não, deste dinheiro, eu entrego o meu dízimo, dou a minha oferta. Deus é poderoso para fazer algo tremendo. Então, há alguma coisa, não é, que eu chamei o macarismo da fé invisível, lá em João, no capítulo 20 a 29. Jesus disse o seguinte: quando o Filho voltar, porventura achará fé na terra? Não é este o versículo. Este que eu estou a dar é outro. Porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Talvez para ti, prezada visita, pode ser estranho, mas muita gente fala de fé. Fé para isto, fé para aquilo, fé para aquilo outro. Mas há um outro tipo de fé. E Jesus fala com o discípulo diretamente à frente de testemunhas e diz-lhe o seguinte: porque me viste, creste. Bem-aventurado ou bem-aventurados são aqueles que não viram e, no entanto, creem. Há uma proposta do inferno contra a fé. E no contexto da igreja em si, hoje fala-se muito da fidelidade de Deus, fala-se muito menos da nossa fidelidade e da nossa fé nele. Tem-se tentado destruir um dos pilares base daquilo que vai durar para sempre. A palavra de Deus diz que há 3 coisas que vão durar para todo sempre. Uma delas é a fé. O apóstolo Paulo chama-a de santíssima fé. Portanto, não é uma fezada. Aquela expressão que nós temos em português, que é genuína portuguesa, tudo ao molho e fé em Deus. Não é isso. Não é? Jesus fala com este discípulo. Porque me viste, creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e, no entanto, creem. Esta é uma promessa, há uma promessa para as gerações futuras. O tempo passa depressa. Eu já tive 16 anos, já tive 18 anos. Casei-me com 18 anos, 18 para 19. Tirei a carta com 17. Tive que ser emancipado, como nós dizíamos antigamente. Não é? A nossa cédula, nós somos do tempo da cédula. Está lá registada, ainda tenho. Capa preta. Não é? Faz-me lembrar daquilo que o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, que a nossa cédula espiritual, onde estava registado todo o nosso estado pecaminoso, foi destruída lá na cruz do Calvário. Então, a nossa cédula era o nosso registro permanente de tudo aquilo que acontecia. E ouçam, passa muito tempo, ainda ontem tinha 18 anos, ainda ontem estivemos na lua de mel, agora temos 50 anos para aí, já de casados, não é? Quase. Mas, ouçam, o tempo passa. Lembra-se o Tony de Matos, quando cantava, Tony de Matos não, o António Mourão, que era antigo, ao tempo volta para trás, ao tempo volta para trás.
Lembram-se? Os mais velhos. Os mais novos já não se lembram, não sabem. Mas a questão é, o tempo não volta para trás. E esta nova geração, estas novas gerações, precisam de saber que nós precisamos de colocar a nossa fé em Jesus. É porque a fé que nós colocamos em Jesus, meus amados e minhas amadas, não é uma fezada qualquer. É algo sublime, é algo tremendo. A Bíblia diz lá que nós somos abençoados. Quando nós aplicamos essa fé, e eu achei interessante esta palavra no grego, que é sempre complicada, porque eu também conheci um homem que tinha este nome, o senhor Macário. Mas era português, não é? De Gema. Mas a verdade é, esta é uma palavra grega, Macários. O que é que ela quer dizer? O que é que ela implica? Ela é importante. Não é uma fé que precisa de ver para crer, é uma fé que crê para ver. E hoje em dia nós queremos que... Nós, eu estou a falar na generalidade, as pessoas querem que os outros vejam. Temos muitos seguidores, que temos muitos gostos, que temos muitos amigos, que temos um bruta carro, como me disse um jovem há muitos anos atrás, quando eu estava a elogiar e estava a falar com ele assim mais privadamente, ali no casal do Marco, e ele dizia assim, pastor, meu carro não é, dá nas vistas, não dá? E eu disse, e dá pá, não é? Isto realmente é um carro. Ele disse, às vezes não tenho dinheiro para meter gasolina, mas sabe uma coisa, o que interessa é que vejam o carro. Disse-me a mim, eu olhei assim para ele, não é? Mas sabe, esta fé não precisa de ver para crer. E foi Ele, o próprio Deus, que nos deu uma medida de fé. Sabe, pastor, a minha fé é muito pequenina. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu tive essa tentação, bem novo, não é? Como o André e outros. A minha fé é pequena. Lembro-me a primeira vez que trouxeram uma mulher em Joanesburgo, na igreja do pastor Cerro Guerreiro. Foi um mentor tremendo para a minha vida. Uma mulher que trouxeram, uma irmã. Disseram, pastor, eu estava lá a pregar a primeira vez. E disseram, não, sabe uma coisa? O médico mandou do hospital para casa para morrer. Eu disse, diga. Eu pensei, Deus meu, eu não tenho fé para isto. Tirem-me daqui. E cometi um erro de maçarico, sabe? Entreguei o microfone à mulher. E ela descreveu aquilo tudo. Eu disse, eu para que quero me ir embora? Lá daqui. O que vai acontecer aqui? Era uma igreja enorme. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz, Ele deu a medida de fé a cada um. E Ele não te deu a ti, eu descobri isso anos mais tarde, Ele não te deu a ti uma medida mais pequena e a mim uma medida maior. Ok, eu estou mais alto agora, não é? Mas ele não fez diferença. Não, este só vai ter uma fé, olha, para um bago de arroz e aquele para 1 quilo de arroz. Ele deu a mesma medida de fé a cada um de nós. Deus não faz exceção de ninguém. Seja ele preto, cor-de-rosa, quadrado, comprido, gordo, magro. Ouça uma coisa, Ele ama-nos de igual modo. Jesus morreu por cada um de nós, não é? Como disse o André há bocado, todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, da presença de quem Deus é. Mas a fé que Ele colocou em nós, nós temos que aplicá-la. Eu já fiz a experiência. Quantas vezes eu vou ao supermercado, né, e olho para as latas no supermercado e eu acredito piedosamente que quando a lata tem lá as ervilhas, a ervilha não é feijão. Se a minha mulher põe lá na lista, que ela esquece muitas vezes, mas põe lá na lista, olha, uma lata de ervilhas. Eu não levo feijão, porque senão há reclamação. Não é? Estava a planear fazer o arroz com ervilhas, agora como é que eu vou fazer isto? Arroz com feijão? Não é?
Também é bom, eu gosto, mas ouça uma coisa, eu não compro uma lata de tomate a pensar que lá dentro está abacaxi ou ananás ou pêssegos. Não. Eu creio firme, nenhum de nós se sentou aqui esta manhã a pensar o seguinte, eu não sei se este banco aguenta comigo. Comi demais ontem. É automático, nós acreditamos que aguenta, sim senhor, foi feito para aguentar. Ouça uma coisa, porquê que não queremos em Jesus? Porquê que nós não queremos na palavra de Deus? Que é algo mais seguro de qualquer outra coisa que existe neste planeta e nesta vida. É algo mais seguro, é algo que permanece para todo o sempre. Nós precisamos ter essa mudança de visão espiritual, sabe? E por isso Jesus disse, mais abençoados são aqueles que não viram, mas creram. Tu dizes que creste porque viste. Tiveste que ver primeiro. Não, eu se vir, creio. Ouça uma coisa, é melhor crer e usufruir depois daquilo que Deus tem. Não é? Essa mudança de visão espiritual. Nós não precisamos de ver primeiro para crer. Eu já vi pessoas, ouçam, eu já vi mortos ressuscitarem. Morto. Sabe o quê? Morto. A última foi a minha sogra, a minha própria sogra. 10 horas da manhã recebemos um telefonema. Venham, a avó está a morrer. Fomos ao hospital, o cirurgião disse-nos, não vale a pena. Eu lembro-me, dentro do bloco operatório, na sala onde, portanto, vizinha onde iam operar. A minha esposa perguntou ao cirurgião, doutor, diga-me uma coisa, isto em Antuérpia, diga-me uma coisa, quais são as chances dela sobreviver? Ele olhou e disse, que chances? Não há chance. Veja o que está a acontecer. Ela tinha 2, chamou-lhe tambores assim, uma mangueira desta grossura, literalmente, metida do lado direito, e o sangue a esvair-se, a meterem-lhe sangue e o sangue, brum, 2, enchia para substituir. Ele disse, não há possibilidade. A única coisa que eu vou fazer é aquilo que eu sou obrigado por lei a fazer. Vou abri-la e fechar. E eu perguntei-lhe, diga-me qual é a sua suspeita. E ele disse, a aorta explodiu, não me perguntes como. Mas doutor, podemos orar por ela? Podem, toda a equipa de cirurgia estava ali. Fecharam os olhos e nós oramos. 3 horas depois ele saiu da sala de operações, chegou ao pé de nós, estávamos numa sala onde ele nos mandou esperar, e chegou ao pé de nós e disse o seguinte, ouça uma coisa, calma, porque ela e a irmã saltaram logo. Doutor, calma. Então o que é que se passou? E ele disse, não sei. A única coisa que eu fiz foi aspirar umas gotas de sangue que ainda estavam alojadas no tórax. Então, mas a aorta está tudo impecável. Não tem um vaso. A mulher vive até hoje. Vai fazer 90 anos. Em setembro. Ouça uma coisa. Porquê? Jesus não disse àquele homem, tudo é possível àquele que crê. Crês tu? E lá estamos nós, com a nossa desculpa esfarrapada. Ai, a minha fé é muito pequenina. Ouça uma coisa. A fé que tu tens, a fé que eu tenho, foi a fé que ele depositou cá dentro. E nós só temos que pô-la cá para fora. Eu admiro e gosto daquela passagem tremenda, quando aquele homem chega ao pé de Jesus e diz, mestre, eu estou cansado. Eu não sei o que é que eu vou fazer mais. Não há solução. Os demónios agarram no meu filho, lançam-no no fogo para o matar, lançam-no na água para o afogar. Não há ninguém que consiga fazer coisa alguma. Fui aos teus discípulos, eles também não conseguiram fazer coisa alguma. Podes tu fazer algo? Qual foi a resposta de Jesus? Eu posso. Foi a resposta de Jesus.
Nós gostaríamos que fosse, principalmente eu. Não é? Porque eu não gosto, eu costumo dizer, eu não gosto de ir aos hospitais. Mas, não é? Graças a Deus por eles. A questão é, o que é que Jesus disse àquele homem? Homem, se tu podes crer, se tu podes crer. E eu amo a expressão daquele homem porque muitas das vezes me identifico com ele. Mestre, perdoa a minha incredulidade. Eu creio, Senhor. Tanta vez, quando está tudo bem, nós queremos, nós estamos nos píncaros. Mas quando nós enfrentamos um desafio, não é? Nós temos que persistir, ter essa fé persistente. Mestre, ainda que... E o homem reconheceu, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Hoje já não se fala de perdão. Hoje fala-se de glórias. Não é? Só. Parece que anda tudo nas nuvens, tudo quer conquistar. Já não é a Lua, é Marte e Plutão. Não é? Mas a grande verdade é, nós precisamos de voltar à primeira forma do Evangelho. Senhor, eu preciso, perdoa-me. Olha, eu descuidei-me. Eu disse alguma coisa que eu não devia dizer. Eu tive uma atitude que eu não devia ter tido. Eu tive um sentimento que jamais devia ter dado lugar. Senhor, perdoa-me. Talvez eu não estou a crer para aquilo que tu queres, mas, Senhor, perdoa-me, olha, ajuda-me. Eu creio, Senhor. Não há mal nisso. Não interessa os outros acharem que nós temos grandes fés e por aí afora, quando na realidade, cá por dentro, na verdade, nós sabemos o nosso estado. Jesus não colocou de parte aquele homem por ele ter reconhecido a sua incredulidade. Ele simplesmente disse, Mestre, perdoa a minha incredulidade, eu creio, Senhor. O que é que o homem recebeu naquele dia? Era aquilo que há tanto ele desejava. O seu sofrimento parou, porque Jesus disse, ok, vai, porque teu filho está livre. A fé que nós temos não é algo que nós possamos, muitas das vezes, sentir. Eu aprendi com um homem de Deus exatamente isso. Quantas vezes tu estás numa dificuldade e quando aparece alguém, outro alguém, que tem uma dificuldade, que tem um problema, que tem uma necessidade, e nós vamos orar pela pessoa. Aquela jovem que levantou a oferta falou acerca disso. Mas nós pomos a necessidade do outro primeiro do que a nossa. E quando nós olhamos, a nossa já se foi. Já lá não está. Porquê? Porquê? Porque nós estamos a exercer essa fé que Jesus colocou em nós. A fé que Jesus colocou em ti não é uma fé sensorial que tu sentes. Estou a sentir pele de galinha, não é? Em África nós dizemos a pele de crocodilo, que é mais grossa. Não, estamos a pele de crocodilo. Não, ouça uma coisa. Podemos não sentir. Eu lembro-me, aqui em Lisboa, há muitos anos atrás, T.L. Osborne, eu estava presente, e ele contou uma história. Ele encheu estádios, Deus fez grandes milagres ali. E perguntaram-lhe, uma vez chegou alguém ao pé de mim e disse, pastor, diga-me uma coisa, o que é que você sente antes de orar pelos enfermos? E ele disse, nada. Nada. Você não sente arrepios, você não sente frio, você não sente calor, você não sente tremuras, você não sente nada. E ele disse, não, só há uma coisa que eu sinto. E o irmão ficou curioso. O que é que você sente? Sinto Marcos capítulo 16. É a única coisa que eu sinto. Então quer dizer
Nós não precisamos de propriamente ver para crer. Deixa-me só terminar com o último diapositivo, uma história que eu li. Eu era crente bem novinho, há tantos anos atrás, quase 50 anos atrás. E, não, já passa dos 50, aleluia, já passa de meio século, está a ver? Como o tempo passa. Lembro-me de ler esta história. Ainda bem jovem, tinha cabelo bem preto e bigode também. E era muito mais magro. E esta história é a história de uma criança que vai num destes navios de excursões. Como é que se chama? Nestes cruzes. Não é? Os cruzeiros. E há uma tempestade em alto mar. O navio começa a meter água. Começa a afundar. E há aquela turbulência toda dentro do navio. Não é? Os tripulantes ajudarem as pessoas a irem para os botes salva-vidas e tudo mais, até que quase, não é? Já não havia passageiros, e um marujo encontra uma miúda a brincar com uma boneca numa das salas de estar. E fica curioso, onde é que está o teu pai, onde é que está a tua mãe? Oh, tu estás aqui sozinho, o que é que estás a fazer? Tu não ouviste? Vamos, que o barco está a afundar. Porquê que estás aqui? E ela disse, não, eu vou ficar aqui com a minha boneca. E ele a querer forçá-la a ir para o bote e a miúda não querer. Ele disse, mas anda. O barco vai afundar, o navio vai afundar e tu morres afogado. E ela disse, não. E ele perguntou-lhe, ouve lá, mas não porquê? E ela disse, porque o meu pai é o capitão deste navio. Houve uma coisa, quando Jesus é o capitão do teu barco, a despeito da tempestade que aconteça, porque elas acontecem, Ele cuida de ti. Pode mais ninguém cuidar, mas Ele vê, conhece, Ele sabe, Ele percebe e Ele tem a resposta. Deixem-me perguntar, Ele deixou Pedro morrer afogado lá no mar, quando Pedro andou sobre a água? Não deixou. A despeito dele ter duvidado, Jesus não deixou Pedro afundar. Afundou na fé. Não, ouça uma coisa, Ele não nos deixa afundar. Seja qual for o nosso sentimento, ou a noção que nós tenhamos, se a nossa fé é gigante, se é mais pequena, se é menor do que qualquer outra pessoa que nós conhecemos, ouça uma coisa, por isso é que Jesus fala do grão de mostarda. Não é a dimensão propriamente da fé que Ele nos deu, seja qual ela for, mas se nós a aplicarmos em Jesus, se nós a aplicarmos na sua palavra, nós podemos ver o resultado daquilo que Deus pode fazer na nossa própria vida. E nesta manhã, se há alguém aqui que nunca respondeu e disse, Senhor, eu creio em Ti. Creio que naquele dia Tu pagaste o preço lá na cruz do Calvário. Tu morreste por mim. Tu foste o sacrifício perfeito para eu poder chegar agora e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, perdoa a minha falta, mas eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Não interessa aquilo que aconteceu no passado. Ele é poderoso para perdoar o teu pecado, a tua injustiça, sarar a tua enfermidade, tirar-te da condição em que tu estás e pôr-te num outro patamar para a sua glória, para o seu louvor e para testemunha muitos outros daquilo que Ele pode fazer. Eu estava a preparar e a finalizar uma lição que fala acerca do sábio Salomão. E o sábio Salomão chega a uma conclusão. E diz o seguinte, quando eu olho
e vejo o sentido da vida, a correria das pessoas, o azáfama da vida, e aquilo, a conclusão que ele chega é vaidade, tudo vaidade. Eu pensei, espera aí, será que todos nós somos vaidosos assim? O que é que ele queria dizer? E fui estudar aquela palavra, vaidade. Quer dizer, é vazio, tem um término, é alguma coisa que não te satisfaz, não me satisfaz. Ai, se o meu pai tivesse sido multimilionário. Ouça uma coisa, não há nada que satisfaça permanentemente a nossa alma, a não ser Jesus Cristo. Aquele que viveu, morreu por cada um de nós e ressuscitou e vivo está para todo sempre. E Ele continua o mesmo. E Ele pode fazer por ti e por mim e por muitos outros aquilo que mais ninguém pode fazer, se nós crermos nele. Por isso mesmo Ele disse àquele homem, tudo é possível àquele que crê. Crês tu? E nesta manhã, deixa-me perguntar, tu crês? Tu crês? Há qualquer coisa que acontece quando nós queremos? Pode não ser no mesmo momento. Pode não ser instantâneo. Mas pode-se vir a provar real e verdadeiro e que nós próprios experimentamos. Sabe porquê que eu posso pregar aqui? Desta forma. Porque os meus pulmões estão livres. Levaram para o Garcia da Horta, o pulmonologista do Garcia da Horta na altura, disse-me o seguinte, os seus pulmões entraram em colapso. 3 dias depois, foi um irmão buscar-me ao Garcia da Horta, ele teve que ajudar as escadas, a subir, ajudar, quase pôr-me no colo, para eu subir as escadas até à minha porta. E com uma história longa, mas um dia eu disse a Satanás, há de chegar o dia em que eu vou dizer aquilo que eu disse. Não é? Eu disse-lhe a ele, há de chegar o dia. Porque eu estava num culto, domingo à noite, e vieram uma série de gente à frente. Eu orei por todos eles, toda a gente foi curada. Sabe o que é que Satanás me disse? Não foi o Espírito Santo. Disse-me, eu ouvi a voz dele. Tu és estúpido. Deus cura os outros e tu estás aí a morrer. Eu disse-lhe, ele ouve, há de chegar o dia que eu vou te esfregar isto no focinho. Quando eu era criancinha, minha mãe disse-me que eu quase morri com uma doença pulmonar e o meu pulmão esquerdo tinha uma cicatriz. Aquilo que se chama vulgarmente uma cicatriz. E eu lembro-me quando eu fui fazer a inspeção para o serviço militar, tirei uma radiografia para mostrar que era deficiente porque tinha uma cicatriz no pulmão esquerdo. E estava lá. Covid veio. Nós apanhamos Covid. Eu levei a minha esposa para o hospital porque ela não estava bem e eu disse, não, vamos ter que ir para o hospital, tu vais ter que ficar internada. Chegamos lá, o médico disse, tu ficas, a tua mulher está boa, vai para casa, tu ficas. Bem, uma peripécia tremenda e eu tenho as radiografias comigo e as radiografias mostraram meu pulmão esquerdo e pulmão direito estavam contaminados terrivelmente. Estive lá 3 dias. Sepultado num quarto, tem esta altura, sozinho. E quando fui para casa, depois, o pulmonologista disse, daqui a 6 meses eu quero-te cá e traz uma nova série de radiografias. E eu tirei, levei. Eu não entendo nada de pulmonologia, levei-lhe as radiografias e ele diz assim, houve uma coisa, tu não tens nada nos pulmões, sequelas não existem, não está nada aqui.
E eu disse, doutor, diga-me uma coisa. E a cicatriz que eu tinha no pulmão esquerdo. Ele disse, qual cicatriz? Virou o ecrã do computador para mim e disse, qual é a cicatriz que vês aqui? Não existe. Não existe. E eu tenho essas provas. Quer dizer, mesmo quando nós não vemos, Ele está pronto a atuar. Quando nós estamos prontos, Senhor, eu não quero. Eu sou mesmo cético acerca disto, mas a tua palavra diz que é possível. Tu podes fazer. Ele vai fazer por ti. Amém? Ele vai fazer por ti. Assim como já fez por mim, Ele pode fazer por ti, Ele quer fazer por ti, Ele anseia fazer por ti. Deixe-me lá usar uma palavra. Não é? Ele anseia, Ele deseja a todo custo fazer na tua vida. Basta somente quereres. Vamos ficar de pé nesta hora. Amém? E vamos orar. E eu quero desafiar cada um neste lugar, inclusivamente aqueles que nos visitam nesta manhã, a crer em Jesus. E podes dizer a Jesus nesta manhã, Senhor, eu entrego a minha vida, perdoa o meu pecado, perdoa a minha dúvida, perdoa a minha incredulidade, mas eu creio, Senhor. Eu creio, porque Tu tens o poder para qualquer coisa. Tens o poder para salvar, tens o poder para curar, tens o poder para libertar, tens o poder para me dar essa nova vida. À medida que eu creio que Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, eu creio, Senhor, essa nova vida que Tu tens para mim, eu vou abraçá-la e vou glorificar o Teu nome. Pai, nesta manhã, eu oro por cada um neste lugar. Tu, melhor de qualquer um de nós, sabes qual é a necessidade de cada um. O peso na vida de cada um. Senhor, talvez aquela mágoa, aquela dor constante, aquele lamento, mas Senhor, Tu conheces aquela necessidade, Tu sabes todas as coisas e Tu tens o poder, ó Senhor, suficiente, mais do que suficiente, para chegar a cada área da nossa vida e modificá-la, mudá-la, transformá-la e fazê-la de novo. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, como nós cantamos, ó Senhor, no segundo coro, Tu és grande. Tu és grande, Tu tens todo o poder, Tu podes todas as coisas e por isso mesmo nós podemos crer confiantes em Ti, de que, Senhor, Tu farás aquilo que é o extraordinário. E se não aconteceu com mais ninguém, ainda pode acontecer comigo. Ainda não houve mais ninguém que pudesse experimentar, mas, Senhor, eu posso experimentar. Esse caminho ainda não foi aberto para mais ninguém, mas, Senhor, não conheço alguém, mas para mim, Tu podes fazer um caminho no monturo. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que Tu abençoes cada um, toques a vida de cada um, supras essa necessidade para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém.